Bom dia, meus queridos. Vamos estar aqui resolvendo essas questões da atividade 7 sobre plano cartesiano e pau ordenado. E pelas respostas que vocês trouxeram, achei que seria bom estar fazendo um segundo questionário. Então, a atividade 7 e 8 é sobre plano cartesiano e pau ordenado, tá certo? Vamos para as questões. Questão número 1, ele coloca um plano cartesiano, só com eixo x e y aqui desenhados e dois pontos. O ponto P aqui no y igual a 1 e o ponto Q no x igual a 1. Bom, quando você tem um ponto sobre os eixos, o valor que ele tem no eixo vai ser o valor daquela coordenada. Então, se ele está sobre o eixo y, o y do ponto P que vai ser 1. E quando o ponto Q está sobre o eixo x, o x do Q que vai ser 1. Então, é sempre coordenada x e depois y. Tá? Então, aqui é coordenada x e aqui é coordenada y. O ponto P está no y, então ele tem y igual a 1. Seria essas duas opções corretas. E o Q está sobre o eixo x, então ele tem o x igual a 1. Então, o x igual a 1, somente essa está correta. Seria essa aqui a opção. Tá certo? Se a gente for aqui para o GeoGebra, a gente consegue ver, né? Eu marquei aqui o ponto A e o ponto B, que seria o ponto P e o ponto Q, né? Aqui, ó, ponto A, 0, 1, porque ele está sobre o eixo Y. Então, a coordenada dele, o valor dele vem no valor Y. E o ponto que seria o Q, que está aqui como B, ele está no eixo x igual a 1. Então, o valor dele vem 1 no x. Tá bem? Questão 2. Ele marca esses pontos aqui. Vamos jogar esses pontos A, B e C lá para o GeoGebra para poder ficar melhor a visualização. O ponto A, ele está uma à direita do 4, certo? E está uma abaixo do 7. Uma à direita do 4, ele está no 5. Vou ter que apagar e fazer de novo. Então, esse ponto A está no 1 à direita do 4, então ele está no 5, certo? 1 à direita do 4. E como ele está 1 abaixo do 7, 1 abaixo do 7, vou ter 1 abaixo do 7, jogar mais para cá. Então, ele está 1 à direita do 4, então ele está sobre o x igual a 5, então está nessa reta aqui. E como ele está 1 abaixo do 7, ele vai estar 1 abaixo do 7, ele vai estar no y igual a 6. Então, qual é a coordenada dele? X igual a 5, y igual a 6. Então, seria 5, 6. Tá certo? Vamos para o próximo ponto. Ponto B, ele está sobre o x igual a 1. Então, o ponto B está sobre o x igual a 1. E ele vai até 2, 3, 4. Ele está no 4. Ó. Ele está 2 acima do 2. Ele está aqui. No ponto x igual a 1, y igual a 4. Ponto 1, 4. Sempre na ordem, o valor da coordenada x e o valor da coordenada y em seguida. E o ponto C, ele está sobre a linha do 4 no x. Ponto C está sobre a linha do 4, certo? E está no y igual a 2. Então está aqui. Ai, droga. Ele ficou preso ali no eixo. Então, esse C está aqui sobre o eixo x igual a 4 e y igual a 2. Então, ele está na coordenada 4, 2. Certo? Então, quais são as coordenadas? 5, 6, 1, 4, 4, 2. Porque nessa ordem, né? A e B. Faltou o C aqui. Mas aí ele põe todas. 5, 6, 1, 4. 5, 6, 1, 4, 4, 2. Ficou faltando um 4 aqui também, gente. Perdão. Ó, tá faltando o C aqui na pergunta. E 5, 6, 1, 4, 4, 2. 5, 6, 1, 4, 4, 2. Está faltando o 4 aqui. Tá? Um erro pequeno, mas que não atrapalha a questão, porque só pelo primeiro, né, só pelo ponto A você já acha a resposta. Só tem um que é 5, 6. Que seria a coordenada do ponto A. Tá? Então não teria como ter confusão aqui, de qualquer jeito. Vamos para a questão 3. Bom, questão 3, ele pega o ponto X como referência, tá certo? E ele vai andar
Depois que ele andar, ele vai cair sobre um desses pontos, o A, o B, o C ou o D. Ele sai do ponto X, anda 20 para a direita, 30 para cima, 40 para a direita, 10 para baixo. E vai cair sobre um desses números, um desses pontos. E aí ele quer saber que ponto é esse que vai ser o final do trajeto. Então vamos lá para o GeoGebra e começa no ponto 10, 10. O X aqui está no ponto 10, 10. Então aqui a gente mudou a nossa escala, né, para ficar de 10 em 10. Ele começa no ponto X. Vou renomear aqui para X. Tá certo? Vamos lá, X. Então ele começa aqui no ponto X. E aí ele vai fazer os movimentos dele, tá bem? Então eu vou até botar aqui como segmento para a gente ver o trajeto dele. Bom, ele saiu do ponto X, andou 20 metros à direita. Então se ele está no 10 e andou 20, andou 10, 20. Ele parou aqui no 30, tá? Perdão. Conforme eu for botando esses segmentos, ele vai colocar essas letras aqui e a gente ignora, tá? Só vê onde ele parou e vê a quem essa letra corresponde lá no gráfico. Depois de andar 20 metros para a direita, ele andou 30 metros para cima. Então ele andou 10, 20, 30. Se ele já estava no 10 e subiu 30, ele está subindo 30, né? Vai parar no 40. Então aqui 10, subiu 30, parou no 40. Altura 40, né? Distância horizontal foi de 30 e a altura, por enquanto, ele está em 40. Está no ponto 30, 40. 30 para a direita, 40 para cima. Depois de andar esses 30 metros para cima, ele andou 40 metros para a direita. Então aqui ele vai andar 40 metros para a direita. 10, 20, 30, 40. Parou aqui. Se ele já estava no 30, ele já tinha andado 30 para a direita, andou mais 40, ele vai parar no 70. Então ele está no ponto 70, 40, porque a altura dele não mudou, ele só andou para a direita. E depois, por fim, de andar esses 40 para a direita, ele andou 10 metros para baixo. Então ele pegou aqui, andou 10 metros para baixo. Então esse ponto aqui é onde ele parou. Como ele estava na altura 40, ele vai para a altura 30. Então ele está no ponto 70, que é o ponto D, que está indicando essa posição, 70 a 30. Tá certo? Então aqui é o nosso ponto de destino. Vou até mudar aqui para não confundir. Renomear, vou chamar de ponto Y, tá? Que é o nosso destino. Tá certo? Então, deixa eu tirar esse ponto aqui para não confundir. Então ele saiu aqui do ponto X, caminhou 20 para a direita, caminhou 10, 20, 30 para cima, caminhou 40 para a direita e 10 para baixo e parou aqui nesse ponto Y. Então o ponto Y, que é o destino, ele está na coordenada 70, 30. 70 para a direita, 30 de altura. Quem é que está lá no gráfico na coordenada 70, 30? 70 aqui, 30 de altura. Então quem é que está no ponto 70, 30? É o A. Tá certo? Vamos para a seguinte. Olha, esse aqui eu acho que nem precisa ir lá para o nosso GeoGebra. Ele fala que os vértices do triângulo são representados, né, do triângulo representado ao lado, na verdade está embaixo, não tem problema. Os vértices do triângulo representado no plano cartesiano abaixo são o vértice A. O ponto A está aqui, como esse vértice desse triângulo. Quais são as coordenadas dele? Coordenada menos 2 no X, 5 no Y. Então, menos 2 no X, 5 no Y. Não tem outra resposta, já está aqui direto, só pelo ponto A. Mas conferindo pelo ponto B. Coordenada X, menos 3. Menos 3, daria para confundir aqui. E 1 no Y. 1 no Y só pode ser essa mesmo. E a coordenada C, 3 no X, 4 no Y. 3 no X, 4 no Y. Só pode ser essa, não tem dúvidas nenhuma, tá certo? Vamos para a seguinte. Questão 5. No plano cartesiano abaixo estão representadas as retas R e S. As retas R e S se interceptam no ponto P. O ponto P é onde a reta S e R se encontram. Interceptar é se encontrar. E que coordenada é essa desse encontro, desse ponto P? Coordenada 5 no X, 6 no Y. 5 no X, 6 no Y. Tranquilo, né? Bem. Questão 6, curtinha. No sistema de eixos cartesianos, é verdade que o ponto 3 menos 2 pertence ao primeiro quadrante.
o ponto 2 menos 1 pertence ao segundo quadrante, o ponto menos 1 menos 3 pertence ao terceiro quadrante e o ponto 2, 4 pertence ao quarto quadrante. Então, quando eu ponho um ponto aqui no primeiro quadrante, tá vendo? Coordenada do A, tanto x fica positivo quanto y fica positivo. Por quê? Os pontos, eles dependem do valor que está no eixo, certo? Os valores do ponto dependem da posição em relação aos eixos que eles estão se encontrando. Então, se eu caminho para a direita, tanto aqui quanto aqui, para a direita, o eixo x vai ficar positivo. Então, valores que estejam tanto no primeiro quadrante quanto no quarto quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, pontos que estão no primeiro quadrante, ou no terceiro, ou no quarto quadrante, eles estão à direita. Coisas que vão para a direita, o eixo x fica positivo, que aqui é o zero, aqui, daqui para cá fica positivo. Então, esses valores vão ter x positivo. Tá vendo aqui? X positivo. E com y é o contrário. Ele corresponde a para cima ou para baixo. Tá? E só para voltando aqui um pouquinho. Se eu jogo esses pontos para a esquerda, se coisas no eixo x à direita ficam positivas, coisas no eixo y ficam negativas para a esquerda. Então aqui os dois ficam negativos, não importa onde eu coloque, ele vai ficar, o x vai sempre ser negativo se ele estiver à esquerda, tá? E o y, ele fica positivo quando ele está para cima, não importa se ele está lá em cima ou está só um pouquinho aqui acima. Quando os pontos estão para cima do eixo x, quem mede a altura é o y. Então, no eixo x, a altura, sobre o eixo x, você tem a altura zero. Acima do eixo x, você vai ter alturas positivas, que são os valores do y. E aí os y ficam positivos. E quando você joga esses pontos para baixo, você vai ter alturas negativas. O y vai ficar negativo, tá certo? Então, aqui, direita acima, os dois são positivos. Aqui, esquerda, o x fica negativo, mas como está em cima, o y fica positivo. Aqui, como você tem um ponto que está para a esquerda, o x fica negativo. E como você está para baixo, o y também fica negativo. Então, aqui no ponto C, tanto o x quanto o y ficam negativos. E no ponto D, está para a direita positivo, mas está abaixo, então y altitude negativo. Tá certo? Então, vamos lá. No primeiro quadrante, os dois pontos são positivos. Ele está à direita acima, tanto o x é positivo quanto o y é positivo, tá? Não é exatamente o ponto que ele está descrevendo, mas não importa. A questão são os sinais, o que importa é o sinal. Como aqui eu tenho um cara negativo, não pode estar no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, os dois são positivos. Segundo quadrante, eu estou para a esquerda. Esquerda fica negativo, o x. Mas como ele está acima, o y fica positivo. Então verifica lá, se está x negativo e y positivo. X negativo e y positivo. Não confere. Terceiro quadrante é o ponto C, que está servindo de exemplo para a gente. Terceiro quadrante é o ponto C. Terceiro, ele está para a esquerda, então x fica negativo, e está para baixo, então y também fica negativo. Os dois números ficam negativos no terceiro quadrante. De fato, aqui os dois estão negativos, então com certeza esse cara está no terceiro quadrante. E quarto quadrante não deve conferir, quarto quadrante é o ponto D, direita positivo no x, porém para baixo negativo no y. Ele teria que ser positivo e negativo. Aqui os dois estão positivos, os dois positivos é primeiro, não confere. Tá bom? Então essa aqui é um pouquinho mais conceitual, apesar de ser simples também. Questão 7. Uma lagartixa sai de um ponto X, ele não diz qual é esse ponto X, anda 6 metros para a esquerda, 5 metros para cima, 2 metros para a direita, 2 metros para baixo, 6 metros para a esquerda, 3 metros para baixo, chega no ponto Y, né, que é saber a distância entre X e Y. Então, é uma questão que não depende de onde você sai, você pode sair de qualquer lugar. Mas, para a gente ter uma referência mais prática, a gente vai colocar então o nosso X, aqui no 0, 0.
E tanto faz, tá? Você pode colocar em qualquer lugar, porque a referência você tem um ponto de referência de partida e um ponto de referência de chegada, e ele quer saber a distância entre esses dois pontos, tá bom? Então, tanto faz quem é que é esse ponto. Eu vou botar aqui x porque ele botou na questão x e vou renomear isso para x. Tá certo? Então vamos lá. Fazer o mesmo esquema, a gente vai botando segmentos para ir vendo o caminho que foi feito. 6 metros para a esquerda. Então estou no zero, andei 6 metros para a esquerda, vou parar no menos 6. 5 metros para cima, 5 metros para cima. 2 metros para a direita e 2 metros para baixo. Então 2 metros para a direita e 2 metros para baixo. 6 metros para a esquerda e 3 metros para baixo. Perdão. Vamos arrastar aqui. Ele vai andar 6 metros, né? 6 metros para a esquerda e 3 metros para baixo. Então eu estou aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já tinha andado 4 para a esquerda, se eu andar mais 6 para a esquerda, né, vai ficar 10 para a esquerda, que vai indicar pelo menos 10. E 3 para baixo. 1, 2, 3. Parou aqui. Então, ele quer saber justamente essa distância do ponto X para esse ponto Y que eu vou renomear. Esse F, na verdade, ele quer saber ponto Y. Tá certo? Tirar esses pontos aqui para a gente não ficar olhando eles e achar que é alguma coisa. Beleza? Então esse é o caminho. Ele saiu de X, andou 6 metros para a esquerda, 5 metros para cima, parou aqui, 2 metros para a direita, 2 metros para baixo, 6 metros para a esquerda e 3 metros para baixo. Qual é a distância do ponto X para o ponto Y? É isso que ele quer saber. A distância do X para o Y, o X está no zero, o Y está no menos 10. Então a distância é de 10 metros. A diferença é que foi 10 metros para a esquerda, por isso que está menos 10. Mas distância a gente não mede negativo. Distância de 10 metros. Tá bem? Isso é tudo, pessoal. Espero que esses vídeos estejam ajudando vocês e que vocês estejam acompanhando bem e que todos estejam bem. Tá certo? Beijo, até a próxima.